naquele instante, teve a impressão de que Átila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmanos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de ferro que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio.
pessoas estão falando aqui que o neto do Altamir lá do centro, desencarnou. O neto dele é gente nova, deve ter 20 e poucos anos. Que barra. Depois vamos ver o que foi que aconteceu. E a gente falando de mocidade, né? Mandar um abraço para você, Robson. Mandei. E bom programa. Vamos trabalhar. Já tá em cima da hora. Também. Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso grande Pai de amor, de bondade, de misericórdia, esse Pai maravilhoso que nós temos, agradecendo ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, nossos amigos protetores, agradecendo essa casa, grupo de fraternidade espírita, Esperança, aqui no Aeroclube Volta Redonda. E vamos aí mais um dia de trabalho, um dia abençoado pela oportunidade que o Pai nos oferece. Hoje nós vamos falar sobre a mocidade, sobre a juventude, sobre o jovem e o movimento espírita e a casa espírita. Hoje nós íamos ter um programa diferente, nosso irmão Carlos Luiz Raimundo de Souza Carlão ia apresentar o programa e teria um convidado, mas houve um problema com um amigo. E agora, bem em cima, ele falou que não poderia comparecer. Aí eu falei, vamos trabalhar, né, Carlão? Boa noite. Boa noite. São os percalços, né? São os empecilhos que a gente sempre tem, né? Mas a gente está aí pronto para o trabalho, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Uhum. Isso aí. Então nós vamos falar sobre mocidade espírita. Como é que anda o movimento na sua casa? Como é que é o jovem na sua casa? Você encaminha os jovens aí, as crianças para a mocidade? Você encaminha para a evangelização? Vão ou não vão? Como é a atitude dos pais que você conhece, dos pais que você tem contato? Incentivam as crianças aí à evangelização, mesmo que não seja na doutrina espírita, né? Seria no catecismo, onde for. Mas aí, qual é o papel do pai? E os jovens hoje, qual é o caminho que estão tomando? Como implantar um trabalho de mocidade? O que fazer para atrair esse jovem hoje? Nós vamos estar falando sobre isso. Você pode nos dar a sua opinião, participar com a gente, falando, né? Como que anda o seu movimento, como que é na sua casa, o que você faz para atrair esse jovem, qual o método que você está... Porque Carlão, a gente tem ouvido muita reclamação desse esvaziamento das casas espíritas em relação ao jovem, né? Isso mesmo, é verdade. E nós vamos conversar algumas razões, algumas causas dessa problemática, né? Perfeito.
Então convidamos a todos aí com o Evangelho na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, um copinho de água e o mais importante, a família, para a gente fazer o Evangelho, fazer a nossa contato, a nossa participação junto ao Mestre Jesus. Então vamos convidando a todos a participar com a gente do nosso Evangelho agora. Eu peço ao nosso irmão o Carlos para fazer a leitura da página e tecer um comentário, por gentileza. Do livro Fonte Viva, capítulo 108, um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos atos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje exteriorizam de nossa atitude, de nossa atividade, voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Bem interessante essa página, né? Vou anotar Isso aí alguma nos coisa faz aqui. lembrar uma velha frase. Seja tu o evangelho que o teu irmão lê. Então, essa frase cala bem fundo aqui, né? Quando as nossas atitudes, as nossas palavras, e algumas vezes a gente não dá muita importância ao que nós falamos, o que nós fazemos, né? A questão do nosso exemplo, como é que nós estamos observando tudo isso à nossa volta, né? Essa é uma realidade. Eu coloquei aqui, né, somos exemplo a todo momento. Todo momento, Até do que nós pensamos. Hoje nós tivemos um seminário aqui na casa sobre mediunidade, aí se falou sobre o pensamento, né? Falou sobre aquela mediunidade de você tocar a psicometria, né? Psicometria. De você tocar o objeto, né? E você fica impregnado da sua energia. Isso mesmo. Ou seja, a presença sua ali, né? Quando daquele contato com aquele objeto, aí nós falamos sobre o pensamento, né? Que você pensa fica impregnado no ar, na atmosfera e tudo. Ou seja, a todo momento o que nós pensamos fica impregnado, fica na nossa volta. Seja, somos exemplo a todo momento. A todo momento. É verdade. E a página chama atenção para isso. O que tipo de que nós estamos arrastando e que nós estamos sendo bom ou mau exemplo. Inclusive, isso aí cabe também a questão do passe, né? Tem muita gente que acha que você tem que fazer todo aquele ritual, aplicar o passe e tal. Mas muitas vezes as nossas palavras já podem fluidificar alguém, né? Já pode fazer com que ele receba as bênçãos que ele necessita, né? Então, por isso que é importante mesmo tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos atos, né? E principalmente com os nossos pensamentos. Porque a nossa volta, né? Uma falange invisível, né? Uma legião de invisíveis nos observa a todo instante. E com a nossa conduta a gente pode fazer daquele inimigo
com o nosso pensamento, com a nossa conduta, a gente pode fazer daquele inimigo um grande amigo. Um grande irmão. Jesus, né, falava isso bem claramente, né? Isso é verdade. Então, por isso que a gente tem que policiar muito os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas condutas. A nossa conduta. Paulo já chamava atenção para isso, né, Carlos? É isso mesmo, né? A legião que está à volta da gente, né? Ninguém vive só. Temos à nossa volta uma legião. Estão nos olhando. E o nosso irmão Guirlinzoni, ele citou isso, que não existe nada escondido, nada é escondido. Não existe. Vou fazer isso aqui escondidinho aqui, vou pegar esse dinheiro, vou fazer isso, vou cometer um adultério aqui, vou fazer isso, fazer aquilo, que ninguém está vendo. Não existe, não existe. Todo momento nós estamos ali, né, observados. Todo momento. Todo instante. Obrigado, Carlos. No Evangelho, nós vamos iniciar hoje o capítulo 10, que é um capítulo, muitos gostam desse capítulo, lembra que é fabuloso, que fala sobre o perdão, a misericórdia. O capítulo 10 é bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe o mestre, respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda de mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Muito forte, Carlos. Muito forte mesmo. Já me mexeu aqui porque é muito forte. É verdade. Nós preparamos uma palestra sobre os desafios da aplicação do Evangelho de Jesus. E esse é um dos grandes desafios, né? Jesus nos desafia a perdoar. E quando ele nos dá esse número, né? Que é um número estrondoso, vai para mais de 3 trilhões de vezes, né?
ou seja, 70 vezes, 7 vezes. Mas antes de Jesus ter dito isso aí, ele nos fala de uma coisa bem interessante, que é a questão da fofoca, né? No início desse versículo, ele diz assim: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho um irmão. Ou seja, se alguém pecou contra nós, se alguém fez alguma coisa contra nós, se alguém atentou contra as nossas virtudes, nós devemos procurar essa criatura, conversar com ele a sós, né? Mas nós temos um grave problema que é ao invés de falarmos com, nós resolvemos falar de, né? Então nós acabamos alastrando tudo, falando, distribuindo muitas vezes a nossa ira, né? O nosso problema, e todo mundo acaba ficando sabendo de uma coisa que poderia ser resolvida entre nós e a pessoa que de alguma forma nos atingiu, né? Como ele diz, se o vosso irmão pecou contra vós, né? Esse é um ponto. E quando mais adiante aqui ele fala de perdoar 70 vezes, 7 vezes, nós temos que atentar bem para esse detalhe, né? Porque 70 vezes 7 é tranquilo, né? Dá 490, então quer dizer, o indivíduo que conseguir perdoar 490 vezes, ele já está liberto, né? Já está livre. Mas Jesus é bem mais matemático, né? Dizendo 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, é um número infinito, né? Segundo alguns, é um número cabalístico, né? O 70 e o 7, né? Bem interessante. Eu tenho uma pessoa, já está no plano espiritual, e eu não tenho vergonha de falar não, porque estava muito desequilibrado na época. Eu fiz uma coisa que não foi muito legal. E ela me chamou no canto e conversou comigo em particular, fez isso comigo. Uhum. Certo, Pois é. Então, quando a gente consegue fazer isso, né? E principalmente acertar os ponteiros, né? Porque lembrar, né? Que quando a gente perdoa, o indivíduo que perdoa é o mais agraciado. Ele se livra de um peso, de um fardo, né? De uma situação e que pode fazê-lo sofrer e que causa muitas doenças, né? Como já está mais comprovado nos meios acadêmicos, né? No meio da medicina, que o perdão é um grande benefício, porque nos liberta de muitos problemas, de muitas doenças, inclusive uma delas o câncer, né? Segundo estatísticas, segundo os estudos desses acadêmicos, né? Shakespeare tem uma frase que diz: guardar ódio, ressentimento, rancor no coração é como tomar veneno e querer que o outro morra. É verdade. Uhum. E eu tenho essa pessoa com muito carinho até hoje, cara. Já está no plano espiritual, mas o que ela fez comigo de me chamar e conversar tranquilo, poxa, eu tenho essa pessoa hoje com um carinho muito grande. Porque foi muito nobre, né? Bom, aí lembrar aquele outro detalhe, né? Fazer as pazes com os vossos adversários enquanto estás a caminho com ele, né? Hoje você até se emociona relembrando esse fato, né? Mas se tivesse acontecido de maneira diversa e não tivesse acontecido isso, talvez o seu sofrimento fosse N vezes maior, né? Guardar esse ódio, isso mesmo, né? Mas eu queria chamar mais uma atenção para um detalhe aqui, né? Eu acho bem interessante. Maravilhoso esse tema. E a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre o perdão, porque o perdão é uma das coisas que está em falta. Nós estamos vivendo um momento, não é no Brasil só não, é no mundo inteiro, em que as pessoas estão se esquecendo que somos todos irmãos, né? Que todos nós somos caminheiros numa mesma jornada, que nós estamos aqui visando um futuro melhor para todos nós, não é só para a humanidade, a comunidade que ele faz parte, mas é para todo mundo. Então, essa questão do perdão, a gente vê a todo momento, sabe, parece que as pessoas estão espumando pelo canto da boca, sabe, tipo raiva, né? Você vê no trânsito,
é uma gritaria, um xingamento, sabe, uma série de coisas. Pô, deixa o camarada ir embora, perdoa se ele cometeu algum desatino ali, uma bobagem ali e tal, deixa o cara ir embora. Mas para que essa gritaria, para que essa insistente na buzina e tal, né? Isso aí faz um mal tremendo para as pessoas. Aí, muitas vezes, dentro da própria família, sabe? Acabei de escrever aqui agora família, que eu ia puxar esse tema. Pois é. Acabei de escrever aqui agora, família. Aqui, ó. Então, muitas vezes, dentro da própria família, você vê essas distonias todas, essa brigalhada toda, sabe? E muitas vezes brigando por nada, rapaz. Né? Outro dia eu fui chamado por um amigo para que eu conversasse com os irmãos dele por causa de um terreno. Sabe, eu falei para ele, meu amigo, mas é uma merreca de um terreno, 200 metros quadrados, 8 pessoas brigando por um terreninho desse no alto de um morro, que não vale nada. Se vender aquilo ali, vai dar uma quantidade de um punhado de moedas para cada um. E tem gente lá quase se matando por causa disso, rapaz, né? Então, eu algumas vezes até parabenizo alguns pais que dizem assim, eu não vou deixar nada para os meus filhos, né? Não vou deixar nada, porque o que eles podem deixar e o que é mais importante deixar é justamente a educação, porque isso aí ninguém vai tomar nada. Ninguém toma, né? Agora, bens materiais, quantas brigas, quantos problemas, né? E aí a falta de perdão muitas vezes, né? Orgulho exacerbado aí, não é meu, que é meu. O irmão dizendo, né, que não perdoa o pai porque o pai não tomou as providências quando em vida, que já devia ter acertado tudo isso aí e tal, né? Carlão, e eu trabalho mediúnica, muitos trabalham mediúnica, eu não sei, né, como é que você... Mas como a gente recebe irmãos do plano espiritual, porque está sofrendo no plano espiritual, porque deixou um terreno para a família e hoje estão se degradando, estão se matando por causa do terreno que deixou. Aí os pais sofrem lá em cima, ficam desesperados sofrendo. Meu Deus, eu estudei a vida toda, trabalhei a vida toda, lutei para deixar isso um bem, né, usufrutos para a família, agora estão se degradando, se matando ali por causa disso que eu deixei. Olha só. É verdade. Não, é uma coisa bem comum. Agora, deixa eu puxar aqui também, que você falou, é um tema que decorrente nem vai falar da mocidade. Olha só que bacana. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Isso. Olha só. Gandhi fala sobre isso, né? Perdoar para os fortes. Os fracos não conseguem. Eu, algumas vezes nas minhas palestras, eu costumo dizer, mas você não precisa esperar se tornar um espírito superior para começar a perdoar, não. Você tem que começar a perdoar já, agora, hoje, né? Porque hoje é o seu tempo, amanhã você não sabe se vai tê-lo, né? Reconciliar enquanto está a caminho, né? Isso mesmo. Com ele. Então, muito bacana esse tema e temos que perdoar. Como o Carlão falou, chamou a atenção aqui agora, é hoje, é agora, é reconciliar agora, hoje. Se tem alguém que você não tem bom relacionamento, tem dificuldade, como o Carlão chamou aqui, eu até anotei aqui, a família. É aí que nós temos essas maiores dificuldades. Todos nós temos, toda a família, todo mundo tem. Mas é aí que a gente está, foi colocado ali justamente com esse, porque a gente tem que pelo menos conviver com respeito e com dignidade. E para a gente encerrar essa parte aí, Livro dos Espíritos, pergunta 886. Como é que nós podemos entender a caridade como a entendia Jesus? Aí Jesus, os Espíritos nos diz o seguinte: primeiro, a questão da benevolência, ou seja, nos tornarmos bons, sermos bons, né? O segundo ponto é a questão da indulgência, sermos indulgentes, porque da mesma maneira que as outras pessoas precisam da nossa compreensão, da nossa empatia, nós também precisamos, né? E é aquele detalhe, é dando que se recebe, é sendo empático, né, que nós seremos atendidos nessa nossa situação, né? E o terceiro é a questão da caridade. Então, essa caridade verdadeira através do perdão, né? Desse perdão que é falado aqui, né? Perdoar, de perdoar e tal, né? Não exigir nada do perdoado, né? Sermos, acima de tudo, né, bons cristãos mesmo.
É para alma elevada, muito forte você conseguir perdoar. E tem gente que faz isso com muita tranquilidade, tem gente que vive dessa forma e parabéns a essas pessoas. E quem não faz, faz como eu, vai devagarzinho, tentando, Vamos devagar. Vamos chegar lá. É verdade. Um abraço a Cláudia Moraes, um abraço, outra trabalhadora bacana, Regina Malta, um abraço, Fernanda Montesano, Centro Espírita Alvorecer. Era essa Fernanda de lá do Centro Espírita Alvorecer? Não, o Centro Espírita Alvorecer tem uma página que estão participando. Ah, bacana. Jorge Eduardo Padilha. Bacana. Pode falar o Jorge Eduardo Padilha, que é ele que é o... Jorge Eduardo Padilha. Isso. Legal, um abraço. Helenice Couto Ribeiro, a Lúcia Gomes, Lúcia lá da Girassol, da livraria, da Feira do Livro. A Lúcia já está soltando já aí, que a Feira do Livro está aí. Já está aí. Ela já está em cima. Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro aí, ó. Já está aí. 3 meses. Trabalhadora, Lúcia, parabéns. Helenice Couto diz, frequentei a Mocidade do Caminho da Luz na década de 60. Não precisava colocar a década não, Helenice. Foi minha colega. Ah, foi seu colega lá? Que bacana. Helenice. E nós vamos estar falando sobre isso, sobre mocidade, sobre juventude, sobre evangelização. Legal. Então, vamos fazer a nossa parte agora de vibração, de prece, né? Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. E como nós vamos estar falando de mocidade, eu já começo aqui pedindo a bom Pai que abençoe essa juventude de hoje, esses adolescentes em especial. Oh Pai, abençoai todos esses nossos irmãos, que a gente vê uma juventude aí perdida, transviada, que a sua bênção, o teu amor, toque o coração desses irmãos, seus pais, e que possam buscar um caminho de luz e de paz. Vamos mentalizar nesse momento o nosso lar, envolva o seu lar, mentalize seu lar sendo envolvido por uma vibração de muita luz, de muita paz. Vamos pedir a Jesus que faça essa vibração adentrar seu lar, envolver seu lar. Vamos pensar nos familiares, peça em cada um deles, peça a Jesus por eles. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, irmãos que sofrem até hoje no plano espiritual por nossa causa. Vamos pedir aos governantes, vamos pedir aos irmãos que se encontram nesse frio, abandonados, debaixo das marquises, debaixo das pontes. Vamos lembrar deles, meus amigos, meus irmãos. Na noite, a nossa prece pode ser um lenitivo a esses irmãos, pode chegar como um cobertor a esses irmãos que dormem largados nesse frio todo. A gente tem um agasalho, a gente tem uma casa, a gente tem um café quente. E muitos desses nossos irmãos ficam largados, ficam ao léu. Que as nossas preces, as nossas vibrações possam aquecer esses nossos irmãos. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, que passam também pelo momento disso. A gente sabe que lá se disputam as cobertas, que não tem coberta, que são vendidas, outros ficam sem. Que possam ser abençoados. Irmãos que estão nos hospitais, nos leitos. Vamos pedir pelos nossos irmãos suicidas, irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, irmãos que perderam a esperança, que gritam, que choram, que gemem. Vamos pedir aos irmãos que abortaram, os que foram abortados. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Aos irmãos que se encontram até hoje perdidos nessas catástrofes, agarrados a essas dores, esses sofrimentos, que possam ser ajudados, possam ser auxiliados. Pedindo assim mais uma vez aos governantes, Pai, para que todos tenham uma mesa, que tenha o mínimo de sobrevivência, que tenham dignidade. E vamos pedir mais uma vez, reforçando essa mocidade, essa juventude de nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus.
Então hoje nós vamos estar falando sobre mocidade, a mocidade, o movimento espírita, a juventude. E então a gente pede o Carlos ficar à vontade, vai aí abrindo o leque que a gente vai tecendo. Isso. Bom, para começar, quando a gente fala de mocidade, acho que a gente tem que começar lá com Cristo, né? Cristo, quando escolheu lá os seus apóstolos, né? Escolheu com alguns deles com várias idades, né? Pedro era o mais velho. Mas tem a figura do João, né? João era o mais novo, né? João era ainda um menino quando foi para a companhia de Jesus. Ele vivenciou aqueles 3 anos com Jesus e Jesus dá a ele uma missão sagrada no final, né? Quando diz assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? E ele se incumbe, então, de tomar conta de Maria, porque nessa época Maria já estava viúva, né? Então, é um jovem que vai tomar conta da Mãe Sagrada, né? De Virgem Maria. Pois bem, esse é o primeiro momento que a gente vê a preocupação de Jesus com os jovens. Depois nós temos, quer dizer, essa foi a última, né? No momento da cruz. Mas antes disso, nós tivemos aquele detalhe de Jesus exemplificar a criança, né? De ser puro como uma criança para poder entrar no reino dos céus. Jesus teve a oportunidade de ajudar aquele jovem que era possesso, né? Ora caía no fogo, ora caía na água e tal, né? E Jesus o liberta. Ou seja, em vários momentos do trabalho de Jesus, ele teve contato com os jovens, né? Tem aquele jovem que se aproxima dele e fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O jovem rico, né? O jovem rico. E Jesus diz para ele, né? Dá os conselhos para ele acerca dos conhecimentos que ele deveria adquirir. E ele falou, mas isso eu já tenho praticado desde a minha juventude, né? Então vá, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? E aí o jovem caiu no mato, né? Se escafedeu porque ele tinha muitos bens, né? Então são esses exemplos. No Velho Testamento nós vamos encontrar alguns jovens também, né? Como foi o Davi, né? Que era um menino ainda. Nós temos a figura do José do Egito, que era um jovem ainda, né? Quando ele foi aprisionado, foi entregue lá pelos irmãos e tudo mais. Ou seja, em muitos momentos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, nós vamos sempre encontrar a figura do jovem, daquele ainda que muitos de nós, adultos, né, nós não damos a devida importância. Não valoriza. Não valorizamos, né? E o que nós estamos vendo hoje, em pleno século XXI? Primeiro, porque essa garotada tem uma inteligência fora de série. Eu observo lá meus netos, né? Minhas netas, a capacidade que essa garotada tem. Impressionante. E eu costumo dizer o seguinte, se nós não valorizarmos, se nós não canalizarmos essa capacidade deles para o bem, nós estaríamos perdendo aí grandes almas que poderiam fazer bastante coisa, né? Aí nós pegamos lá do livro do Leon Denis, O Grande Enigma, né? No capítulo 9, um texto, um pedacinho do texto que diz assim: a mocidade tem capital importância porque é a primeira orientação para o destino. Nela, o esquecimento do passado é completo e todas as suas potências estão voltadas para o futuro. Eis porque os moralistas e os educadores concentram sua experiência e seus esforços nesse prefácio da vida humana. Então vamos lembrar aqui. Pergunta 392 do Livro dos Espíritos nos diz que nós esquecemos do nosso passado para entrarmos na vida presente. Até mais ou menos na faixa de 7 a 11 anos, alguns de nós ainda temos umas reminiscências do passado, tanto assim que tem vários casos aí de crianças que relembram as suas vidas pregressas. Quando, está lá no Livro dos Espíritos também, quando chega na puberdade, é praticamente apagado todo aquele conhecimento que o indivíduo, as lembranças que ele tinha do passado, né? E ele passa a mudar. Tanto assim que a pergunta que Kardec fez é o seguinte: por que se opera uma mudança
nesse período da puberdade, né? Aí os espíritos dizem que é um benefício muito grande esquecer do passado, porque nós nos tornamos mais senhores de nós mesmos, pelo fato de nos lembrar. Pois bem, então, segundo a psicologia, até mais ou menos na faixa de 17, 19 anos, nós estamos na formação da personalidade. Então, todas as vezes que nós pudermos entender que o conhecimento do Evangelho de Jesus pode fazer com que haja mudanças nesses comportamentos, nessa nova personalidade que está sendo formada aí, porque como nós esquecemos do passado, nós podemos ter uma nova personalidade nessa encarnação. Pode plantar muita coisa. Pode ser plantado. Então, os espíritos nos falam dessa importância, porque ela vai estar baseada na questão da disciplina, na questão do conhecimento, na questão dos exemplos. É isso que nós estamos precisando desenvolver e passar para os nossos jovens, né? Uma comparação muito assim, mas com a plantinha, a terra, né? Quando você acaba de plantar, ela está crescendo. Se você não cuida dela, torta, né? Isso mesmo, né? Ou seja, ali todo cuidado. Tem aquele velho ditado, né? Que é de pequeno que se torce o pepino, né? Quando você quer fazer com que ele fique de uma forma diferente, você vai torcendo, né? Cada dia você dá uma torcidinha nele, ele vai crescendo e vai tendo uma modificaçõezinha. Ou seja, né? é o momento certo, né? Isso. Criança ter um encaminhamento. Isso mesmo, né? Então, muitas pessoas costumam falar assim, mas por que o centro espírita tem que ter mocidade? Primeiro porque é o seguinte, se nós nos preocupamos com a evangelização da criança, nós temos que dar continuidade a isso. E essa continuidade, ela tem que ser o estudo da doutrina baseado nos conhecimentos pedagógicos, utilizando as ferramentas pedagógicas para que essa criança, esse jovem, ele possa continuar os seus estudos, né? A outra coisa é um ambiente próprio, porque agora ele já não é mais criança, né? Então ele não pode mais permanecer lá na sala de evangelização. Aquela salinha cheia de coisinhas. É, isso mesmo. Agora ele já é um jovem. Mas também ele não pode ficar no meio dos adultos, porque ele vai acompanhar, talvez não absorva tudo, né? Ou seja, tem que ter uma adaptação geral para acolher aquele jovem. Isso, E dentro de uma pedagogia própria também, né? Dentro de uma pedagogia, de um planejamento apropriado para isso, Ele né? tem que se tornar atrativo. Isso, Como as escolas também, né? Você é educador, Verdade. você sabe disso. Tem que ser atrativo. É verdade. Aí nós encontramos aquela situação que a gente vê muito, né? Que é um planejamento, um bom planejamento, né? Então, quando você monta um bom planejamento, você tem todas as técnicas, táticas, todas as suas estratégias, né? Todo um programa voltado para esse desenvolvimento. Como eu tive a felicidade de passar lá pela Mocidade Espírita, né, que foi lá no Caminho da Luz, é uma data que eu nunca me esqueço, que foi o último sábado do mês de novembro de 1966, né? Se você me perguntar que dia que foi do mês, eu não me lembro não, mas eu sei que foi no último sábado do mês, porque estava vendo até uma festinha comemorando os aniversariantes do mês, né? E eu fui convidado, adorei, gostei e nunca mais eu saí do Espiritismo a partir daquela data, né? Então a Helenice já fazia parte desse grupo, né? Eu vejo, por exemplo, a Vanduíra, que é presidente do Caminho da Luz, fazia parte desse mesmo grupo, né? O Flávio Nazaré Viana também, né? O Flávio, a esposa dele, a Diceia, né? Irmã dele, o Elcio, né? Seu Elcio. Também. Então, quer dizer, hoje nós temos um grande número de dirigentes de centros espíritas, muitos são palestrantes e que fizeram parte desse núcleo de mocidade espírita. A importância de
desse grupo de vocês estava ali, olha, cresceram dentro da doutrina, então aí hoje dirigentes, presidentes de casa espírita. Isso mesmo, e os filhos deram continuidade, né? Estão trabalhando e tal. E uma pergunta, Carlos, e seus pais, os pais dessas pessoas eram espíritas ou tinham alguma coisa? Alguns deles eram, por exemplo, a família do Flávio, da Odisseia, da Helenice, ou seja, então já eram espíritas. a importância do pai, né, já dá um encaminhamento. Da minha família não, da minha família meus pais eram católicos, né? Eu fui o primeiro e depois meus irmãos foram atrás de mim, né? Comecei a levá-los para evangelização, né? A Sônia Conte, né, minha irmã, Sônia Conte. é uma vibradora no meio espírita hoje, mas ela participou da evangelização, participou de mocidade e tudo mais. Há um peso, né, quando os pais já são espíritas, que já encaminham, isso já influencia, né? Legal. Fica mais fácil, né? Né? A função, muita gente fala assim, mas qual a função, qual o benefício de participar da mocidade, né? Então a primeira coisa que a gente pode observar é que vai ser os futuros membros do Centro Espírita, né? Vamos lembrar aí, quem serão os passistas que irão ocupar o lugar dos velhos, né? Porque muitos chegam numa determinada idade, como nós chegaremos, né, que a gente não vai mais poder aplicar passe, não teremos mais energia suficiente, muitas vezes não podemos até ter vontade, né? Os médiuns, os evangelizadores, né? E normalmente os evangelizadores são jovens que estão na mocidade, que estão aproveitando ali, né? Hoje você vê também um grande número de jovens palestrando, né? E tem alguns já muito bons, né? Muito bom. Eu de vez em quando eu carrego uns comigo, sabe? Eu vou fazer palestras fora aqui. Lá da EDAC, lá tem uma safra boa. Tem lá, uma safra tem boa. garoto lá, A EDAC, ela, não vou dizer que foi, porque quando eu fui para lá não tinha mocidade espírita, né? Eu fui para lá em 1978, né? Então nós começamos a fazer um trabalho e tal, desenvolvemos uma boa mocidade e foi uma das maiores mocidades que teve aqui. Sempre foi um grupo muito grande de jovens, era sempre da EDAC, né? Então esse é o nosso trabalho. Então é daí que vão sair os novos palestrantes, né? E lá no EDAC tem uma garotada boa lá, de vez em quando eu carrego uns comigo, né? Eu vou fazer palestras fora, aí levo uns comigo e tal, divido o tempo, como eu fazia com o Robinson, né? Com o Robinson no começo dele, né? Um dia você conversa com ele que ele vai te contar. Ele já me contou, história, né? Quando eu comecei a chamar o Robinson para cá, você tem que chamar o que me colocou na doutrina. Falei, quem é o Carlos? Então, deixa eu cortar um pouquinho aqui também, falar desse trabalho maravilhoso aqui do pessoal da Voldac, da Advertência Fraternal. Eles colocam jovens para fazer palestras. Parece que não sei quantas vezes por mês são jovens que fazem palestras. Isso lá. mesmo. Parabéns ao trabalho lá. Pois é. É assim que a gente vai renovando, né? Ou seja, tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade. Porque a gente vê muito os velhos, Carlos, que ficam ali e não largam, desculpa o termo, me perdoe, mas não largam o osso, sabe? Não largam. Agora, tipo, eu tô falando da EDAC, eu sei que trabalho lá, aqui na Advertência Fraternal, que já convido o jovem para fazer, né? O Caminho da Luz começou também agora. A gente está lá e me falaram, minha esposa estava lá esses dias, aí falou que já tem participação de jovens também. Então tem que ser assim, tem que fazer ele aos poucos participar. Esse trabalho que você faz de chamar alguns para te acompanhar é bacana. Pois é. Alguns têm um certo, vamos dizer, vergonha, uma certa timidez, né? Aí quando eu falo para ele, não, vai ser fora de Volta Redonda. Aí pronto, aí eu tenho um outro olhar, né? Porque é aquela velha história, né? Você não é profeta na sua terra, né? Então, do lado de fora, num outro lugar, num outro ambiente, com outras pessoas te observando, você é capaz de se soltar um pouco melhor, né? Um pouco mais, né? E aí acaba ganhando confiança e tudo mais, né? E vai em frente, né? Mas outro ponto também que eu acho bastante interessante, sabe? É quando o jovem ele começa a participar mais ativamente da mocidade, ocorre um estreitamento dos laços entre eles e a direção da casa. Porque tem determinados trabalhos que a direção da casa muitas vezes quer fazer, mas que
não tem força, não tem condições. Tal. Aí, então nós temos que utilizar a força jovem, né? O trabalho desses jovens e tal, que muitas vezes eles estão preparados para isso. Né? Lá no Caminho da Luz, eles descascam os alimentos, já vi lá, e saem para entregar no sopão à noite, também são jovens, são muito jovens, bacana. Isso mesmo, é. Eu sempre carreguei jovens, visita ao hospital, algumas vezes eu fui até muito criticado, porque levava jovens para visitar doente e tal, né? Ah, mas não é bom, não sei mais o que e tal. Não, como é que eles vão cuidar dos seus pais, né? Levar no asilo, por exemplo, né? Como é que eles vão cuidar dos seus pais se não começam lá atrás com as orientações, vendo outros idosos, né? Então, é uma das coisas que a gente fazia. Então, a gente tinha sempre visita ao asilo, a gente sempre tinha visita ao hospital, a gente sempre tinha, depois, avançando um pouquinho mais, aqueles mais dispostos, né? Tinha a Clínica Santo Antônio, que a gente ia lá fazer oração com o pessoal. Tive a oportunidade de levar alguns para visitar a cadeia, sabe? Para visitar presídio. Porque eram oportunidades que eles tinham de ver outras coisas. Olha só que interessante, remete à página que você leu, Carlos. Isso, verdade. Exemplo. Né? Ou seja, e no Evangelho tem uma passagem disso, que a mãe fazia as costurinhas lá e que a filha fala, mãe, deixa eu dar alguma coisa. Aí a mãe fala assim, você tem que dar alguma coisa que é sua. Mas a mãe já estava levando a filha, obrigado, já estava levando a filha para aprender como se faz a caridade, como se ajuda. Isso mesmo. Ou seja, tem que partir daí do exemplo. Tem que partir daí mesmo, né? Eu falo aqui, não é para puxar, não, tipo assim, o Francisco Bento, quando a Lavínia vem, minha filha, você já viu várias vezes, vem, ajuda aqui, fica aqui. Isso, eu sabia, várias vezes. Pai, hoje, não, vamos lá ajudar, vamos trabalhar. Ou seja, depende muito também de você estar ali, dos pais ter essa responsabilidade. Né? Isso mesmo. Vou mandar aqui um abraço para a Fabiana, minha companheira, minha esposa, está lá assistindo, a Cláudia do Santo Sacramento, a Cláudia também está sempre com a filhinha dela aqui na evangelização. Luísa, um abraço. Aparecida Nunes, Rosana Mauro, Karina Loureiro, um abraço. Maria Aparecida Messias, Tânia Tavares, Ângela Donato e a Dona Adelaide, nossa companheira da casa. Um abraço a todos e obrigado. Pois outro ponto que eu acho bastante importante também, né? É a questão de como é que nós podemos fazer para que esses jovens possam aproveitar bem, né? Vai dar gancho aí. Tem que montar esse departamento. Primeiro que eu tenho que ter um departamento na casa. Chamar alguém e vamos montar um departamento, né? Aí vai começar a sair aí. Isso mesmo, Aí, nessa montagem a gente faz um cronograma de estudo, sabe? Então, hoje tem até alguns programas já prontos, né? As apostilas da FEB, a Federação Espírita Brasileira tem. Porque não pode ser sem Deus dará. Não, tem que ser. É uma coisa que mudou, é bom te colocar, Carlos, desculpa te dizer as coisas, mas sim, claro. Mudou muito, até as creches municipais, tá falando antigamente era um depósito de criança. Você chegava lá, depositava a criança, porque você tinha que trabalhar, você deixava a criança lá. Então, eles pensam que a evangelização também é assim, né? Eu acho que os pais têm esse conceito. Mas não, como você está falando aí, existe toda uma preparação. Toda uma preparação. Então se prepara os evangelizadores, né? Coloca ali, muitas vezes são jovens que não têm nenhum conhecimento da didática, né? Nenhum conhecimento da psicologia infantil, nenhum conhecimento de como agir diante de uma criança e tal. E vamos lembrar que tem muita criança aí que já tem um nível de inteligência, né? Que se você bobear, ele é capaz de te embananar, né? E te deixar em maus lençóis, por causa dessas coisas, né? Então, o que a gente faz? A gente monta um cronograma de estudo, escolhe com eles qual o melhor dia da semana. Por enquanto, eu não vi nenhuma outra data que não fosse sábado ou domingo, porque normalmente durante a semana estão estudando, né? Alguns já estão trabalhando e tal. Então, estudam à noite, muitos deles. Então, durante o sábado e domingo, a gente escolhe aí pelo menos 1h30, 2 horas, né, para estudo, né? Eu nunca me esqueço uma vez que o Ramiro, o doutor, meu Deus do céu, fugiu o nome dele aqui, Ramiro Gama,
ele teve em Volta Redonda, espera um pouquinho, vou me lembrar o nome desse orador. Ele teve em Volta Redonda, né, e foi até a Mocidade, lá no Caminho da Luz. A nossa Mocidade começava às 5 horas da tarde. E o que aconteceu? Ele chegou lá e foi convidado para falar para a gente. E aí ele virou a cadeira, né? Virou a cadeira, sentou-se e falou assim, da doutrina espírita, o que vocês perguntarem, eu procurarei responder. Se eu não souber, tem aqui os livros da doutrina aqui para poder responder por mim, né? E ele começou a responder todas as perguntas e tal, e a hora foi passando e tal. 9 horas da noite ainda tinha jovem nessa. Aqueles que tinham outros compromissos e tal foram embora. Às 7 horas, quando a gente terminava normalmente, né? De 17 até às 19 horas. Os outros que podiam ficar mais um pouquinho foram ficando, né? E nós ficamos até 9h30, quando alguém chegou lá e falou, nós temos que fechar o centro, né? Não dá para ficar mais, tal, né? E nós encerramos. Então foi um estudo assim, rapaz, que eu nunca me esqueci dessa oportunidade de aprender um pouco mais, né? Então os estudos têm que ser assim escalonado, tal, direitinho, fazer dentro de uma programação para a gente poder aproveitar o máximo possível. Ser atrativo, porque a doutrina espírita é atrativa. É interessante. Os jovens gostam, quando você começa a falar de reencarnação, dessas coisas de vida no outro planeta, isso os jovens ficam assim. Mas você tem que ter esse preparo de preparar uma aula. Não pode chegar assim, do nada, não, tem que ter uma aula preparada. Né? É uma coisa que eu acho bastante importante também, começar a envolver o jovem nos trabalhos assistenciais da casa, né? Então, o jovem, além da evangelização, ele já pode começar a trabalhar, por exemplo, na campanha do quilo. Ele pode trabalhar nas outras tarefas que a casa tem, né? Distribuição, aqueles que gostam de arte, né? Por exemplo, de teatro, de música e tal, né? Colocá-los para fazer apresentações, né? Para brilhantar o início de um trabalho na casa espírita, né? Para fazer a recepção de quem está chegando na casa espírita, né? Tal. É uma coisa bem interessante, né? Então, com tudo isso aí, trabalho é o que não falta para o jovem dentro da casa espírita. Então, a direção tem que ter uma cabeça aberta, ou seja, para poder... A direção. Tem que ter uma cabeça aberta para poder aceitar tem que ter essa visão e aproveitar, não deixar esse jovem, já que ele foi ali, tem que aproveitar ele ali, dando essas oportunidades, criando essas oportunidades. Isso mesmo. E a gente vai canalizando as energias desse jovem, né, para aquilo que deve ser feito, né? Mostrando para eles o como, o porquê, o quando, né, a hora que vai ser feito e tal. Então, essas coisas são muito importantes, né? Então, quando o jovem começa a assumir responsabilidades dentro da mocidade, então, por exemplo, a gente pode criar uma diretoria da mocidade. Então, por exemplo, com um presidente, com um tesoureiro, com um secretário, né, para elaborar atas, para elaborar por exemplo, pode ser também um diretor de... Ou seja, você passar a responsabilidade para ele, ele vai se sentir responsável. Isso. E aí que ele vai começar a desenvolver essa capacidade, né? O Divaldo Franco conta até uma história, né? Que ele foi convidado para fazer palestra numa determinada casa, né? E ele chegou mais cedo e foi direto lá para casa. Aí chegou lá e falou, eu queria falar com o presidente, né? E aí alguém foi lá para dentro, né? E tal. Daí a pouco veio um rapazinho lá de 14, 15 anos, né? E tal. Aí era o presidente da mocidade, né? Aí eu falei, não, enquanto o presidente não chega, né? Enquanto o presidente não chega, eu vou recebê-lo aqui, né? E tal. E recebeu muito bem. Aí levou o Divaldo para apresentar lá para o restante da garotada, né? E tal, né? E ele não sabia muito bem quem era o Divaldo ainda, né? Mas o recebeu da mesma maneira. Né? Cumpriu seu papel. Bem interessante isso.
Ô Carlos, nosso tempo está me esgotando, eu tenho umas coisinhas que eu gostaria. Você está falando aí sobre preparação, olha só, vai ter esse encontro de capacitação para dirigentes de mocidade espírita. Já vem anunciando aqui que vai ser em Barra Mansa, ou seja, a doutrina está trabalhando, existem os cursos, a preparação. Totti, eu gostaria disso, o Carlos, eu gostaria de ter, mas como é que eu faço? Olha só, existem os cursos de preparação, né? Como a gente já tem aqui. Pois é. Então, olha só, vamos lá, umas coisas que eu pontuei aqui para você, por favor. Então, a responsabilidade dos pais, fala, é sábado à tarde ou domingo a evangelização. Isso. Mas os pais alegam muito assim, sábado eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Ou seja, os pais têm um papel fundamental nisso aí, né, cara? Com certeza, Porque há muita preguiça de pai. De levar o jovem e tal, de fazê-lo com que... É uma coisa que é muito importante, Totti, que a gente não pode esquecer, é que os pais que encaminham seus filhos, pode ter certeza, vão se livrar de grandes transtornos no futuro. Tem uma pergunta no livro do Espírito, que fala sobre isso, né? Sobre a ingratidão dos filhos. Ingratidão, é isso mesmo. A ingratidão dos filhos. Se você não encaminhou, vai colher depois. E no livro dos Espíritos. Né? Alguma coisa Se assim. você não encaminha, depois você não pode cobrar. Vai colher, né? Tá. Então a questão da disciplina, da vontade de fazer com que eles possam avançar cada vez mais, né? Então, no livro Palavras de Emmanuel, ele chama muita atenção para essa questão de desenvolver a capacidade e a disciplina do jovem através dos trabalhos dentro da casa espírita, porque vai fazer com que ele se sinta cada vez mais fortalecido na sua fé, né? E no seu desejo de fazer o bem. Então, se ele está ali absorvendo os exemplos, absorvendo os conhecimentos e tudo mais, então vai ficar muito mais fácil depois, né? Então, quando a gente dá as oportunidades para o jovem de fazer, você abre uma porta imensa para que ele possa desenvolver e tudo mais, né? É por aí. Carlos, o Chico uma vez recebeu uma senhora já grávida, estava no 6º mês, falou, Chico, eu tenho preocupação com meu filho sobre a educação dele, quando eu devo começar? Aí o Chico olhou para ela e falou, quantos meses você está? 6 meses. Você está 6 meses atrasado. Ou seja, tem que começar ali. Ou seja, existe hoje a evangelização para bebê. Começou lá no sul, já está florando, o Caminho da Luz já tem. No sábado. Ou seja, olha só a preocupação, como que é interessante. Já né, já aqui na barriga, já pode educar o espírito ali. Com passe, coração, tem as coisas. Olha a preocupação, como é que é. Isso mesmo. Desde berço, berço. Né? A oportunidade. Tocar um pouquinho no assunto que está mudando. A gente vê as jovens hoje, eu moro perto de clube aqui, e a gente vai lá para a vila, lá para o centro também, a gente está vendo jovens de 12, 13 anos, bebida, se drogando, então é uma coisa muito estranha. E os índices de suicidas de jovens está crescente, está assustador. Ou seja, função de não ter esse encaminhamento. E a maior faixa de crescimento do suicídio é de 9 a 14 anos. Isso que é mais triste ainda, né? Ou seja, a importância de se levar para um caminho de evangelização. Isso mesmo. Aí você lembra que está lá no Livro dos Espíritos, a questão de quando ele começa a despertar para a sua verdadeira identidade, né? Agora olha só como que a coisa é interessante. É o ponto para despertar, mas também se torna um alvo muito bom para os nossos irmãos que querem desviar. É o momento de plantar. Isso mesmo. Se a gente não planta o bom, não é? Eles vão aproveitar. Claro. Olha só que interessante, ou seja, a importância da gente trabalhar esses jovens e acolher dentro de uma casa e encaminhar, porque se você não faz, o mundo aí fora pega. É verdade mesmo. O que mais você poderia colocar? Bom, uma coisa que é importante é o seguinte, as casas que já tem, é procurar fazer com que, incentivar para que a mocidade seja cada vez mais ativa, mais participativa da casa espírita, né? Que a direção da casa dê aos jovens a oportunidade deles trabalharem, né? Naquilo que eles gostam, seja na música, seja no teatro, seja na apresentação, seja nas palestras até, né? Tem muita gente falando, não, mas ele não tem experiência. Mas nós também não tínhamos. Nunca dão experiência, nunca dão oportunidade? A experiência, se nós analisarmos direitinho, os discípulos de Jesus, nenhum deles tinha experiência.
E Jesus foi lá pegá-los, eram pescadores, eram homens rudes, homens simples e tal, né? E Jesus foi lá buscá-los para poder fazer, farei de vocês pescadores de alma. Né? Uma oportunidade muito boa, eu lembrei aqui agora, por exemplo, no culto no lar, é colocado que a gente deve incentivar os filhos também para ler uma página. Isso. Né? Ou seja, começa por ali. Por aí poderia começar as casas, colocar o jovem na tribuna para ler uma página, né? Já vai abrindo os horizontes, né? Vai alargando cada vez mais as criar um grupo de recepção nas casas. Tem casas que não tem uma recepção, você coloca o jovem, ou seja, tem como fazer. Então, os dirigentes têm que estar atentos a isso, criar isso e trabalhar. Né? É verdade, né? Então, seria muito bom mesmo que cada casa espírita tivesse o seu grupo de mocidade. Né? É porque é daí que vai sair a renovação. Então a gente vê que a importância das casas, né, dos dirigentes, os pais têm um papel fundamental nisso, porque muitos pais falam assim, não, eu deixo meu filho escolher. Esse é um ponto bem interessante, né? Se nós escolhemos a roupa para os nossos filhos, nós escolhemos a escola que eles vão estudar, se nós escolhemos a comida que eles vão comer e tal, né? Por que também não começarmos a incentivá-lo na religião que seria a melhor para eles, né? De vez em quando eu fico observando alguns pais falando, não, quando ele crescer e tal, quando ele crescer é tarde demais. Perdeu-se a oportunidade, perdeu-se a grande, perdeu o time, né? Perdeu o tempo que deveria ser incentivado para fazer a divina plantação, né? É lamentável. E aí vão amargar depois com isso. Eu tenho uma pessoa aqui que eu faço questão de falar também, que tem um trabalho muito bacana. Teve aqui em Volta Redonda, a gente teve um trabalho com ele muito legal, Luiz Ribas, que tem um trabalho muito legal, né, com a Turma da Mônica, com Chico Xavier, evangelho, todo o evangelho para criança, a Turma da Mônica, espiritualidade, trabalho bacana. Isso para atrair, eu sou fã do Luiz Ribas por causa disso. A visão dele, o trabalho dele de buscar essa criança, de incentivar a criança a leitura e a espiritualidade. Isso mesmo, Então, você vê bem aí, utilizando uma ferramenta maravilhosa, né? Uma ferramenta didática, pedagógica, né? E com o fulcro, né? Na doutrina espírita. Ele fez Crianças Médicas, nós montamos teatro, você esteve lá vendo a peça. Ele tem violetinhas na janela para as crianças, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo para a criança, tudo voltado à criança para incentivar o trabalho bonito dessa pessoa, né? Ou seja, existe todo um campo, basta a gente procurar, basta a gente estar atento, né, e não perder essas oportunidades. Isso. Carlos, mais alguma coisa aí para a gente estar fechando aí os só comentários? Desejar que cada um de nós consigamos levar adiante as nossas tarefas, embora tenhamos todos os percalços da vida, né? Lembrar que os jovens de Volta Redonda participam da Comerge, né? Que legal. Eu tive a felicidade de participar da primeira e da segunda, né? E que foram oportunidades maravilhosas. Saímos daqui de Volta Redonda para ir para o Rio de Janeiro. Aí depois, com o passar dos anos, começaram a criar os núcleos, né? Aí são vários polos, vários lugares e tal. Era sobre isso aí que eu tinha convidado o nosso querido Fabinho, né? Porque ele tem participado mais ativamente dessa parte, para dar essas notícias de como é que é realizado e tal. São encontros, né, de jovens espíritas. Isso, jovens todos os anos na época do carnaval. Não, então, naqueles períodos de carnaval, de sexta-feira até na quarta-feira de manhã, né? Os jovens estão isolados dentro de uma escola, dentro de um CIEP e tal, para poder estudar a doutrina espírita. Teatro, música, tem tudo. Música e tal, né? E muito estudo, né? E hoje bacana, hoje nós temos teatro, né, para jovens, para crianças, teatro espírita, músicas diversas, o campo está... tem um rapaz também que está querendo vir em Volta Redonda fazer um trabalho, a gente canta a música dele sempre aí, e a gente está pensando nisso, hoje o campo abriu, tem muito trabalho, muito legal para ver. Mas é isso então. Tá? Legal, Carlos. Então, vamos aqui à nossa agenda e a gente pede depois você, a gentileza, fazer a prece de encerramento. Com certeza, tá? É um prazer. A gente começa falando sobre a importância do culto no lar, né? Que
incentivar as crianças a participar do culto no lar, deve se incentivar, já começa em casa, né? Essa participação da criança, colocar ali, mesmo o bebê, você coloca do lado, faça o culto no lar, põe ali o bercinho ali, o Moisésinho ali, põe no colo, mas põe a criança já no ventre, evangelização também, músicas espíritas, converse, começa a educar já aí, ou seja, começa já aí, né? No ventre já. Então, o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, é excelente oportunidade de incentivar o filho a conhecer, ou seja, eu tenho até um slidezinho que fala assim, apresente Jesus a seu filho, chama ele para fazer o culto no lar, apresentar Jesus a seu filho. Então, é uma oportunidade ímpar de fazer o evangelho, chamar os jovens também para participar. 40 anos, então vamos lá, agenda, 40 anos da nossa casa irmã aí, Grupo Espírita Companheiro, 40 anos agora, dia 13 de julho, uma palestra especial com Eli Alves da Silva, o tema A Casa Espírita. Casa Companheiro fica lá na rua 2, número 220, açude 1. Parabéns à casa, que fique perpetuamente, eternamente. Eu estava lá na inauguração dessa casa. 40 anos atrás. 40 anos atrás. Bacana. Então aí está 40 anos aí. Uma feijoada, está convidado, domingo que vem aqui na casa. Feijoada na casa aqui, completa, de 12 às 14h30. R$15, refrigerante sobremesa à parte. É muito gostoso aqui o ambiente na casa, eu estarei aqui se Deus quiser. E vale a pena, um friozinho desse, uma feijoadazinha, né? Vale a pena. Feijoada é bom. Outra feijoada, época, né? Outra feijoada é do Centro Espírita Semente de Luz, vai ser lá no Aras União, na Fazenda União, dia 14 também, R$25, feijoada completa também está aí. Esse encontro que nós estávamos falando aqui de mocidade, olha só, um encontro para quem quiser se capacitar, quem quiser ser dirigente, trabalhar com mocidade, com juventude espírita. O 16º seu Conselho Espírita Unificado irá promover o encontro para dirigentes espíritas. O trabalho será realizado pelo setor da juventude, do CEST, que é o Conselho de Estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo destacar a importância da mocidade, juventude para a casa espírita e para o movimento, capacitar para melhor orientar os jovens, ensinar técnicas para o melhor planejamento de aulas, subsídios e dinâmicas para a elaboração de aula, inscrição gratuita. Olha só, tudo que nós colocamos aqui hoje, o curso vai estar lá proporcionando isso. Inscrições vão até amanhã, dia 8/7. E o curso vai ser dia 14/7, domingo de 8 às 13, no Centro Espírita Filhos da Luz, na Barra Mansa. Rua Eduardo Junqueira, 702. Aniversário também da Casa Espírita Irmã Paula, 21 anos. Lá as palestras são sempre aos domingos de manhã, fica lá no Moinho de Vento. Então, hoje aconteceu a primeira, depois dia 14, dia 21 e dia 28. Os palestrantes oradores do Francisco e o Bento já colocaram na agenda aí. Toda a nossa agenda, o Francisco e o Bento estão ali trabalhando ali, colocam para vocês aí na nossa página e está colocando agora também ali ao vivo para vocês. Divaldo Franco em Resende. Vai lá, Carlos? O negócio de convite, né? Essa é a dificuldade aí, né? Não, a gente vai resolver. Então tá vai bom. dar um jeito aí. Tá? Muita gente não tem convite, foi bem o Carlos falar isso. Procure um dirigente da sua casa espírita. Quem está fazendo o 40º seu Conselho Espírita Unificação lá das Agulhas Negras, que é o Roberto. E eu tive contato com ele, ele falou que distribuiu convites para os conselhos espíritas aqui da nossa região. E esse conselho aqui distribuiu para as casas espíritas. Os presidentes, cada um teria uma cota para distribuir entre os seus membros. É claro que é muita gente, mas procure o dirigente da sua casa, o presidente da sua casa, e peça, eu quero ir lá. O convite é para distribuir para todos. E não pode ter panela, não, é para quem puder ir, tá? A gente está tentando conseguir alguns aí, vamos ver se a gente até consegue para distribuir para os nossos ouvintes aqui, tá bom? Então, dia 12 de agosto, às 20 horas, lá no Teatro da MAN, Divaldo Franco, né? Teatro General Leônidas, lá o teatro é maravilhoso. Guirlenzoni, que esteve hoje aqui na casa ministrando um seminário sobre mediunidade, está com os seminários, curso de passe, lá no Semente de Luz, lá no Jardim Belvedere. Está aí a data para quem quiser participar, o próximo dia 20 de julho. O Centro Espírita Seguidores do Cristo
todos os sábados, das 15h30, das 15 horas às 16h30, está com um projeto muito legal, que é sobre roda de conversa. Chama-se Vários Amigos, escolhe-se um tema e fica uma roda de conversa estudando. Eu participei lá. Você teve muito lá? Bom, muito bom. Acho que eu vi um comentário seu, alguma coisa assim. A roda de conversa é espetacular mesmo, sabe? A gente aprende muito, né? Aprende Bacana. muito com o pessoal. Porque é uma troca, né? Uma troca. Que ainda mais oferece e acaba levando mais, né? E estudar é sempre bom e necessário, né, cara? Devemos estudar, aprender sempre. Então tá aí uma oportunidade muito legal. Um trabalho espetacular mesmo da Lúcia lá. Faltou algumas coisas aqui no meio da agenda, que é a agenda da Cândida. Então vou ficar devendo vocês, mas a Cândida, nossa irmã Cândida, está ainda com o lançamento do livro, né? Ela está ainda na temporada dela, o lançamento do livro dela e muito mais. Tá aí o livro, muito mais eu me liberto dos meus escravos. Então eu sei que a próxima dela é dia 8, amanhã, tá? Mas nós vamos colocar aí para vocês na agenda, toda a agenda da Cândida, vai até agosto, o mês todo de julho e o comecinho de agosto, a Cândida está... Aí aqui o Francisco está falando que aqui na casa, no Grupo Espírita Esperança, aqui no Aeroclube, tem um livro para vender, esse livro dela aqui. E ela vai estar rodando várias casas espíritas, fazendo palestra e com noite de autógrafos sobre o livro dela, tá? Nós já publicamos, está na nossa página e está na agenda de hoje, publicada aí, tá? Eu ia falar alguns lugares, mas eu me perdi aqui, peço desculpa aí, tá? Então nós vamos chegando então ao fim da apresentação. Hoje agradecendo a Deus, ao bom Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais. Agradeço aqui ao Bento, nosso irmão que está trabalhando aqui, o Francisco, está sempre com a gente, os dois, trabalhando na parte de produção. Agradeço ao nosso irmão Carlos pela prazer muito grande. Oportunidade aí e o convívio mais uma vez aqui para a gente aprender um pouquinho. Isso. Você faz a prece, por gentileza, Sim, meu irmão, com certeza. por favor? Deus, nosso amantíssimo Pai, receba os nossos agradecimentos por esses momentos que aqui passamos, estudando um pouco mais. Alimenta, Senhor, as nossas esperanças, a nossa força, a nossa coragem para seguirmos adiante e fortaleça-nos em espírito e verdade para nos tornarmos verdadeiros cristãos, verdadeiramente vossos filhos. Lembrando a mensagem de Jesus na oração, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, obrigado a essa casa, obrigado ao nosso querido companheiro Totti pelo convite, mas sobretudo, Senhor, muito obrigado por tudo que nos tem ofertado e que nós possamos ser merecedores de mais bênçãos, que possamos retribuir com o nosso trabalho naquilo que pudermos. Que assim seja. Graças a Deus.